Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Quando Moisés morreu, o Senhor entregou a liderança para Josué. E Josué, ele foi muito fiel a Moisés e a Deus, ao povo. Ele lutou muito para que o povo entrasse na terra prometida. O quanto uma pessoa fiel, ela é especial e ela é usada por Deus, e Deus ama a fidelidade. As pessoas que são fiéis umas às outras, elas são pessoas diferenciadas no meio de multidões, porque o certo seria todos serem fiéis. Fiel no seu trabalho, fiel em seu lar, fiel para sua com a própria vida, com a própria pessoa. Quantas pessoas não sabotam elas mesmas, sem nem entender que não estão sendo fiéis a si, pelos maus pensamentos, e quanta tortura na mente de maus pensamentos lançados pelo inimigo, o inimigo espiritual. Então, o que você anda pensando a seu respeito? Comece a pensar logo, a refletir se você realmente é fiel a você, se você é uma pessoa que trata você bem e que acredita em você. Quando falamos de infidelidade, as pessoas pensam logo nos casamentos, nas uniões, mas a infidelidade começa pela própria pessoa, quando ela não percebe o trabalhar do inimigo na mente dela, com os pensamentos dela. Ela começa a imaginar, o inimigo usa pessoas para falar algo desagradável, negativo com ela, e ela já acredita nisso. E ela começa a imaginar um monte de coisas ruins. Aí aquilo vai tomando o pensamento dela e ela vai desgostando de tudo. Ela vai perdendo a vontade de fazer suas coisas no dia a dia, de cumprir com suas obrigações. Às vezes até jovens estudantes, quando eles escutam que eles são preguiçosos, que eles não valem nada, que eles são insuportáveis e que não vão, desculpa a expressão, mas tem pessoas que falam para os filhos: você não vai dar para nada porque você não vale nada. Isso é muito terrível. Os pais devem ter muito cuidado com as palavras e serem fiéis a seus filhos. Fiel não significa só
Em questão de infidelidade matrimonial, no namoro, infidelidade é isso também, é ser infiel, é ser uma pessoa que não é confiável. Como que um filho está lá, às vezes, dormindo, é errado ficar dormindo até tarde, não ajudar os pais, isso é muito errado, muito errado. E é uma maioria dos adolescentes, dos jovens, quando estão mudando da pré-adolescência para a adolescência, é muito comum que o sono bate, a vontade de ficar em um quarto, em uma cama, dormindo até a hora que quer e passar uma noite inteira acordada. Isso é da natureza dos jovens, dos adolescentes. Só que tem outras maneiras de fazer isso mudar. Mudar o horário dos estudos, colocar ao invés de estudar à tarde, colocar no horário da manhã. É uma maneira de não haver brigas dentro de casa, você não ficar brigando com seu filho, sua filha para levantar. E à tarde arrumar outra coisa para ele fazer, ou vice-versa. Tem que ter curso, mais alguma coisa. Aí se você fala, mas não tem condições financeiras, mas muda o horário, muda para não ficar aquela discussão dentro de casa, de acorda, você não levanta, você... Então, seja fiel a você mesma, não destrua o que é seu. Às vezes, as pessoas, na santa inocência, elas não pensam no que elas estão falando e geralmente os pais ficam indignados. Mas imagine a pessoa estar lá dormindo e acordar com gritos e pessoas falando que ela não vale nada. Aquilo ali tem um peso muito grande na vida daquele jovem, daquela criança. Eles crescem se sentindo nada. E ali vai se formando cadeias de infidelidade. Eles começam a ter raiva deles mesmos. Eles começam a fazer coisas para destruir a própria vida. Destruir como? Os sonhos, os planos, os projetos. Porque eles se sentem nada e eles se sentem desmotivados. Quantas vezes nós precisamos de motivação? Imagine, toda pessoa precisa de liderança. Ela ser líder e ela ser liderada. Vamos pedir a liderança do nosso Pai Todo-Poderoso, porque Ele é fiel em todos os momentos das nossas vidas. Mas também vamos pedir para que sejamos fiéis a Ele. Porque quando nós cuidamos bem do que Ele entregou em nossas mãos, imagine você com uma empresa, seja que tamanho for, imagine você com uma empresa, você dona de uma empresa e você contrata pessoas. Quais as pessoas que você vai querer continuar a sua jornada? Aquela pessoa que é fiel ao seu trabalho, a você, ou aquelas pessoas que fazem de qualquer jeito e que são infiéis e que na primeira oportunidade fazem coisas erradas com você, com o trabalho, com a empresa. Fidelidade é coisa muito séria. Devemos ser fiéis primeiro em nossos lares, tratar bem nossas crianças para que elas aprendam e olhem para a gente e elas confiem. Fidelidade, quando você é fiel no pouco, Deus te concede mais. Se você é fiel para os seus filhos desde criança olham para você e confiam em você. Eles sabem que você é fiel a eles e eles olham para você com aqueles olhinhos e você fala assim: mamãe, papai prometeu e mamãe vai cumprir. Isso é muito bom, isso dá segurança. Aquela criança, ela vai crescer e ela vendo o seu exemplo de fidelidade com ela, com o seu lar, com a sua própria vida, com o seu cônjuge, tudo ao redor. A fidelidade é uma coisa muito boa. Quando, às vezes, em lares que as pessoas sofrem muito,
se decepcionam o cônjuge. Os filhos, eles ficam indecisos, eles ficam inseguros quando eles vivem em um lar que eles veem tudo que não é bom e eles não veem uma boa liderança, porque um pai e uma mãe são líderes de seus filhos e de seus lares. Quantos pais largam seus filhos e vão embora por infidelidade? Na maioria das vezes, as mães cuidam dos seus filhos e elas não abandonam seus filhos, mas os pais, porque foram infiéis com suas esposas, eles largam a esposa e depois eles não abandonam também os filhos. E os filhos, o que eles têm a ver com isso? Com a infidelidade. Mas nós vemos que uma pessoa, quando ela é infiel, quando ela não presta atenção no mal que ela faz, por ela ser infiel a todos em volta, ela destrói os sonhos dos filhos. Porque imagine quando um pai larga uma mãe porque foi infiel no casamento e os dois se separam e ele vai embora. Aquelas crianças, elas pagam um preço muito alto, porque muitas vezes precisam ficar mendigando o amor do pai. Amor que é deles, é um direito deles, e que ele deveria ser fiel a seus filhos. A fidelidade é uma coisa muito séria. A paternidade mais ainda. Quando o homem ele tem muitos relacionamentos e ele tem muitos filhos, ele começa a ser infiel para todos os lados. Imagine a vida dessa pessoa. Aí as pessoas olham e falam: ele só aproveita a vida, ele só se dá bem na vida, como pode? Ele não ajuda os filhos, ele não presta atenção, ele não está se dando bem. Uma pessoa que é infiel, ela não se dá bem. As pessoas infiéis, elas sofrem muito por dentro, porque é uma tortura constante. A culpa, uma hora chega, porque temos uma conta. Eu não estou profetizando na vida de ninguém, é o plantar e o colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, principalmente a fidelidade. Falar das pessoas boas, das pessoas que são fiéis, fiel em uma amizade, que você conta um segredo, que você está ajudando e você guarda aquele segredo, você é fiel. Aquela pessoa, ela se sente aliviada de ter uma pessoa boa para confiar, para conversar. Somos humanos, precisamos uns dos outros. Se você já foi muito infiel, você pode ser fiel a partir de agora. Nunca é tarde para mudarmos o nosso comportamento. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Assim o mestre dos mestres nos ensinou, Jesus, o santo dos santos. Quem somos nós para condenar uma pessoa e dizer que ela nunca vai mudar? Não podemos usar essas palavras. Não podemos dizer que as pessoas não mudam. Isso é da pessoa com Deus. É uma intimidade com Deus. Josué, ele recebeu uma grande responsabilidade, porque Abraão é quem liderava aquele povo. E Abraão era íntimo de Deus. E quando Abraão morreu, as pessoas olharam logo para Josué, porque sabiam, porque Deus falou para Josué, para ele ir e liderar o seu povo. Porque Deus já sabe do coração de cada um de nós. Ele sabe quem é fiel ao que ele entrega. Então, ele tinha uma grande obra, uma grande responsabilidade nas mãos. Imagine, morreu Abraão que libertou o povo, que conduziu aquele povo, tirou do Egito, passou pelo mar, pela intimidade que Deus teve com Moisés, um grande homem de Deus. Imagine a responsabilidade que foi para Josué assumir o lugar de Moisés. Mas ele assumiu
e foi um grande líder, porque ele era um homem fiel, honesto, de bom coração. As pessoas que que são fiéis a Deus e têm bom coração, elas são muito abençoadas. Às vezes as pessoas confundem, acham que uma pessoa que ela é muito abençoada, ela não passa por provas. Todos que estão em nosso planeta passamos, todos nós passamos. Mas é no tempo da provação que Deus vê a tua fidelidade. Começa a orar, conversar com Deus, seja fiel ao que Deus te entregou. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. As pessoas que são puras de coração, são aquelas pessoas que desejam o bem de coração, de verdade para as outras. Os puros de coração verão a Deus, é a palavra do Senhor. Imagine você ver a Deus glorioso, santíssimo Deus. Quando as pessoas elas pedem muito uma bênção e Deus entrega aquela bênção, elas precisam ser fiéis àquela bênção. Elas precisam cuidar bem, elas precisam ter respeito pelo que Deus entrega. E depois, quantas pessoas, depois de pedirem uma bênção, um trabalho, elas ficam amaldiçoando o próprio trabalho por causa de outras pessoas. Elas confundem as coisas, porque quando se tem um chefe que não é bom, aquela pessoa ela pediu muito um trabalho, Deus abençoa e dá o trabalho para ela. Ela não precisa ser infiel no trabalho dela e nem falar palavras que amaldiçoe, que diga: eu tô com muita raiva desse trabalho, eu já não aguento mais, eu não queria ir para esse trabalho por causa de tal pessoa. E começa a falar e fala coisas amaldiçoando o seu trabalho. Imagine se Josué, quando estivesse com Abraão, com aquele povo lutando pela terra prometida, se ele ia ser escolhido por Deus para ter essa grande responsabilidade, para ser o líder de todos, ser usado por Deus é uma grande bênção. Queira ser usado por Deus, queira ter a proteção do Senhor. Se alguém estiver passando uma prova, é difícil demais agradecer nesse momento, mas agradeça a Deus pela sua vida e peça a Deus entendimento, peça discernimento para você governar a situação, você ter controle das suas emoções sobre aquela situação. Quando a pessoa é fiel a Deus, fala: Deus, está além das minhas forças, toma conta. Se é um casamento que está prestes a se separar e você não quer a separação, você pergunte para Deus qual a vontade dele e fala: Senhor, está além das minhas forças, me socorra, não deixa eu sucumbir, Pai, não me deixa morrer de desgosto, de angústia, de falta de força. Preenche todo vazio, me dá força. Se o Senhor me entregou e é seu o meu casamento, se é uma bênção do Senhor, não permita que o inimigo destrua, Pai, em nome de Jesus. Se for da tua vontade, Pai, eu entrego em tuas mãos essa situação. Trabalha por mim, eu serei fiel, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar murmurando. Prometo que a partir de hoje eu vou ser bom filho, boa filha. Eu prometo, Pai, que eu vou cuidar bem de tudo que o Senhor me entregou, em todas as áreas. Eu vou meditar na tua palavra, que significa meditar, pensar, ler a palavra do Senhor ou ouvir a palavra do Senhor. Você não tem tempo de pegar ali a Bíblia e ler? Pegue um fone de ouvido, escute a oração, comece a aprender como andar constantemente
em paz com o Espírito Santo. Andar em paz com o Espírito Santo significa: o mundo pode estar desmoronando, mas você está em lugar seguro. Suas emoções, sua mente, para você tomar boas decisões, para você não ser infiel, para você, naquele momento que teve raiva de um amigo seu que lhe decepcionou, você não comece a jogar os segredos daquela pessoa fora, porque é muito triste. Tem pessoas que elas são fiéis até o momento que elas se chateiam com as outras. Depois elas começam a falar, seja do seu cônjuge, seja de um amigo. Seja fiel, não importa se aquela pessoa for infiel com você, seja você fiel, seja você o abençoador de vidas, seja você aquele que tem um coração bom, um coração puro, que mesmo as pessoas machucando ou que te machucaram, que você seja fiel, continue sendo fiel. Agrade a Deus, que é o Todo-Poderoso. Você vai ver a grande obra que Deus vai entregar em tuas mãos. Porque foi assim que aconteceu na vida de Josué. E grandes coisas estão por vir para a tua vida. Se você falar, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já falei tanta coisa sobre o meu trabalho, eu já falei tanta coisa para a vida da minha família, até com a minha vida mesmo. Peça perdão a Deus. Peça perdão e volte a se comunicar com Deus, volte a orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que te ajude, que você seja uma pessoa fiel no pouco e Deus te confiará mais. Isso é muito sério. A fidelidade faz parte da vida do ser humano. Ela é uma coisa que deveria ser insubstituível. Não deveria ter outra coisa a se fazer a não ser fiel. Sempre ser fiel. Sempre ser fiel. Quando te entregam no teu trabalho, se te entregam coisas pequenas ou grandes, seja fiel. Cuide bem. Não reclame. Não faça seu trabalho com má vontade. Pense que você está ali de passagem, porque você pode subir degraus, você pode encontrar um trabalho melhor, você pode também, mesmo naquela empresa, você subir de cargo. A sua loja física, você tem uma loja e ficar falando, não tem mais nada, está entregue às moscas, as pessoas têm umas expressões que atrapalham totalmente a vida delas. É como se elas estivessem lacrando aquele lugar e colocando, fechou. Eu repreendo em nome de Jesus. Fechou as portas. Tem gente que fecham as portas das lojas, de estabelecimentos, por falta de entendimento. Porque começa a amaldiçoar o próprio negócio, começa a ser infiel consigo mesmo. Peça discernimento a Deus. Vamos pedir discernimento para que saibamos governar, cuidar bem de tudo que Deus nos entregou. Josué não precisava ser apenas corajoso, ele precisava também encorajar as pessoas, aquele povo. Imagine, quando Moisés morreu, as pessoas ficaram, e agora? Mas tinha um líder de bom coração, uma pessoa que estava firme, seguro ali para encorajar os outros. Quando tem uma situação de medo, o que você faz? Vai fechar, a empresa vai fechar. Você encoraja seus amigos a orar pela empresa, ou você é o primeiro ou a primeira a dizer, agora todo mundo está... Aí fala aquelas palavras que não se deve falar. Temos que ser corajosos e encorajar os outros. Deus falou para Josué não temer. Quando ele falou para ele, não temas, não tenha medo, em outras palavras, ele estava dizendo, Josué, faça o que tem que fazer mesmo sentindo medo. E Josué o fez. Quantas pessoas olham para
para outras e falam assim: nossa, você é muito corajoso, muito corajosa, eu no seu lugar eu não teria coragem. Aí a pessoa fala: eu também tenho medo, mas eu consegui fazer e eu continuo fazendo, porque eu sei que eu não estou sozinho, Deus está comigo. Eu faço oração, eu peço orientação a Deus. Olha a diferença das pessoas que confiam em Deus, na fidelidade do Senhor, porque Deus é fiel. Deus é muito fiel, é só fidelidade. Deus é fiel com todo aquele que o busca, que o ama. Vamos buscar a Deus incessantemente. Vamos pedir a Deus para que sejamos fiéis primeiro a Deus, primeiro com o que Deus nos entregou, as nossas vidas. O que você está fazendo com você? Você está se destruindo? Você está se depreciando? Se desanimando? Desanimando você mesma, deixando que o inimigo coloque coisas na sua cabeça em relação a você que não é verdade? Pois eu vou ser fiel a você agora. Levante-se, levante-se, erga-se. Você é filho de um Pai fiel, todo-poderoso. Agradeça, converse com Deus sentado, deitado ou ajoelhado, em qualquer posição. Converse com Deus e fale: Senhor, me ensina a partir de hoje a ser uma pessoa corajosa, fiel primeiro a Ti, Pai, ao que o Senhor me entregou. Me dá, preenche esse vazio dentro de mim, tira todos os maus pensamentos que o inimigo enviou a respeito da minha pessoa. Comece por você, porque Deus se agrada disso. As pessoas pensam que quando nós falamos cuide bem de você, cuidar bem de você é cuidar com amor. Cuidar bem da sua saúde física, mental, emocional e principalmente da espiritual. Porque você estando bem com Deus, ninguém te toca. Ninguém toca naquele que Deus escolhe, naquele que busca a Deus. As pessoas podem passar provas, mas seja fiel na prova. Seja uma pessoa que, ao invés de reclamar, vá ajoelhar, vá conversar com o Pai, vá conversar com quem resolve teus problemas, com quem tem a solução para tudo, com quem pode te fazer mudar de cargo e te levar para lugares altos. E quando você olhar para trás, você fala: meu Deus, sou eu, essa transformação é comigo. Nossa, olha quanto Deus fez na minha vida. Reconheça, continue sendo fiel. Quando Deus fizer a transformação na tua vida, cada coisa que Ele for te entregando, por pequena que seja, dai louvores ao Senhor. Seja fiel, fiel o tempo inteiro. Fiel. Se você não estiver aguentando, chora no colo do Senhor. Fala: Pai, eu estou precisando de colo. Pai, eu não estou aguentando mais. Pai, me socorre. Eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, eu quero te pedir socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Imagine se você encontra um socorro igual a esse. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor todos os dias, que é ela quem nos encoraja. Josué ele estava com medo, mas ele foi à frente daquele povo, porque Deus era com ele. Ele buscou intimidade também com Deus. Ele aprendeu com Moisés e ele foi junto com aquele povo, liderando. Imagine, ele foi com muito medo, mas ele foi porque ele confiou em Deus. A mesma coisa somos nós, mesmo com medo, mesmo com qualquer coisa que estiver querendo atrapalhar, porque nada atrapalha aqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca esqueça disso. Mesmo ele com medo, Josué com medo, Josué encorajou os outros. Encoraje a quem está do seu lado, precisando de uma palavra, a ouvir a palavra do Senhor. Encoraje com a palavra do Senhor. Encoraje você mesmo. Fale: ei,
Você é especial, Deus te ama, você não está sozinho. Isso é pura verdade. Senhor, dai-me coragem para cuidar bem de mim, para que eu possa cuidar de tudo que o Senhor me entregou. Impossível uma pessoa que ela não está bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ela fazer as coisas só vai como a gente fala, no piloto automático. Isso não é bom, não viemos para ser robô, para esse mundo, ser um robô. Nós somos humanos de sentimentos, busque os sentimentos bons, o melhor, o maior de todos, o amor. Por amor a Deus, você começa a cuidar bem de você, cuidar bem dos seus filhos, encoraje seus filhos, dê boas palavras para eles. Se eles falarem, mãe, o que é que está acontecendo? Pai, o que é que está acontecendo? Você mudou. Você, quando for acordar um filho seu, fale, você é uma bênção muito grande de Deus na minha vida. Levante-se, você é corajoso, Deus te ama. Segura em minhas mãos, vamos fazer uma oração? E você fala, desabafa com Deus, conversando com teu filho, com tua filha, jovem, adolescente, muda toda a situação. Seja um bom líder, seja aquele fiel a Deus. Deus te confiou os filhos. Quando nós fazemos a coisa certa, e infelizmente às vezes um filho ou os filhos saem do caminho certo, o que nos resta? Dormir em paz e orar a Deus. Senhor, eu te entrego, eu fiz a minha parte, eu entreguei em tuas mãos e agora eu deito e durmo em paz. Porque depois o Senhor vai trazer eles para o caminho certo. É nisso que nós temos que confiar. Você que tem um filho fora do caminho, não fique desesperado. Teu desespero não vai mudar a vida do teu filho. O que vai mudar é a tua fé. A tua fé, entrega eles na mão de Deus, entrega tudo na mão de Deus. Filho, marido, chefe, problemas, entrega tudo para Deus cuidar. Fala, Pai, eu não estou aguentando mais. O Senhor cuida de tudo e eu quero a paz do Espírito do Espírito Santo que excede todo o entendimento. E descansa no Senhor, espera no Senhor e depois você verá o que vai acontecer. Mas seja fiel a Deus. Cuidado com as palavras, com o que você faz, com as bênçãos, porque aquele que é fiel, Deus vai entregando mais bênçãos, e com aquelas bênçãos maiores também vêm as responsabilidades. Cada vez que pedimos mais bênçãos, elas vêm, mas tem mais responsabilidades. Você quer uma casa maior? Ela vem, mas tem uma casa maior para você limpar. Você quer uma empresa maior? Tem pessoas para você cuidar, pessoas de todas as maneiras, pessoas boas, pessoas que têm corações bons, pessoas que não têm corações tão bons, pessoas calmas, pessoas explosivas. Então, mas não tenha medo de pedir a bênção. Peça discernimento para você governar, sabedoria do Senhor, como pediu o rei Salomão. Quando ele se viu no lugar do pai, e ele era jovem, e ele lembrou do que o pai falava. Olha como é bom ouvir quem ama a Deus, quem entende a vontade de Deus. Escute a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela faz coisas incríveis. Olha que como Davi preparou o seu filho para ser seu sucessor. Ele colocou na cabeça de Salomão, quando era criança, olha, peça a Deus sabedoria, discernimento para governar. Quando Salomão sonhou, estava dormindo e teve um sonho, Deus falando com o espírito de Salomão em sonho. Deus falando com Salomão, o que você quer? E Salomão pediu discernimento para governar o povo, pediu sabedoria, porque ele estava com medo de governar. Não tenha medo de governar, se jogue. Se as pessoas ficarem com medo de avançar, porque elas escutam as outras, não vai, pode ser perigoso, não faz isso, se eu fosse você, eu não aprendi a fazer isso, que pode ser perigoso, eu não ia aprender a dirigir. Eu estou dando só um exemplo. Você não tem medo? Aí começa um de um lado, o outro do outro. Isso é um trabalhar
sutil do inimigo. Não para a tua vida, não para teus projetos, não tenha medo. Se algo não deu muito certo naquele momento, é porque precisa de oração, porque às vezes tem inveja, às vezes tem mal olhado, às vezes você falou tantas palavras com a sua própria vida que você precisa orar para quebrar tudo aquilo em seu caminho. E tudo com a oração, tudo nós buscando a Deus, o amor do Senhor, os caminhos se abrem, a vida se transforma e você continue fiel a Deus quando você for crescendo neste mundo natural. Porque muitos esquecem, mas você não pode esquecer. Senhor, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo por cada um que está ouvindo esta oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem com teu amor e poder, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Em nome de Jesus, eu peço restauração de casamentos, de amizades, de pais com filhos, que tenham fidelidades uns com os outros, Pai. No trabalho, nos casamentos, que haja fidelidade entre pais e filhos, haja fidelidade nos trabalhos, nas empresas, nos hospitais, Pai. Todo aquele que trabalha com vidas, Pai, que ele seja fiel primeiro a Ti e depois à vida do outro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te peço grandemente, Pai, do fundo do meu coração, nos enche com teu amor, nos dê a paz do Espírito Santo, nos ensina a governar para a glória do Senhor, que sejamos fiéis a Ti e que o Senhor envie anjos poderosos, nos proteja e proteja as bênçãos que o Senhor nos dá. Nesse nome poderoso, o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, eu te peço e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém.